Boa noite, paz e bem. Mais uma vez reunidos para o nosso encontro de formação, que a gente possa pedir as luzes do Espírito Santo para compreendermos bem o que o Senhor quer de nós. Nós estamos vivendo essa semana de preparação para Pentecostes, que nós possamos fazer pedindo ao Senhor que nos dê o espírito de sabedoria, de entendimento, para que a gente busque cada vez mais trilhar os caminhos de Jesus Cristo, assim como Francisco e Clara. Então vamos rezar a oração, suplicando ao Espírito Santo que venha e que renove a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir o texto final do nosso caderno 2, o capítulo 5, Francisco de Assis, um antecipador da história. Então, para a gente fechar esse caderno sobre São Francisco, nós vamos conversar sobre 3 pontos que o autor coloca hoje para a gente sobre São Francisco. Ele começa falando que Francisco viveu 800 anos atrás e traz ainda para a gente, 8 séculos depois, fortes apelos para o nosso tempo, como que ele, de fato, andou à frente do seu tempo, ele deu uma resposta adequada ao seu tempo, mas continua dando respostas até no nosso tempo. Ele começa o texto falando, então, da questão ambiental, a questão da Laudato Si, como que essa questão, isso há 800 anos, já traz luzes para essa realidade que nós vivemos hoje de emergência climática. Então, ele começa, mas ele fala que não vai se deter nesse ponto, e é um ponto que nós também aqui já refletimos bastante também, e temos consciência disso, de como Francisco, nessa questão socioambiental, na questão da ecologia integral, ele traz muitas luzes para essa reflexão. O tema que o autor hoje propõe para a gente são 3 pontos. Um deles é o movimento pacifista e a expressão de consciência. O que é isso? É consciência de que a guerra, a violência, o armamentismo, ele vai contra o projeto do Evangelho. Então, é o não querer pegar em armas, não aceitar pegar em armas. Isso aí, desde o início do movimento franciscano, era muito claro para Francisco, para seus companheiros e para muitos que vieram, então, se unir a eles. Como nós sabemos, Francisco ele viveu 16 anos após sua conversão e conseguiu reunir só de frades em torno de 5.000 frades. Mas mais do que isso, vieram muitos casais, muitos homens casados também passaram a fazer parte desse movimento franciscano na Ordem Terceira, e todos eles também se colocavam nessa dinâmica de não pegarem armas. Então, é a questão que nós chamamos de objeção de consciência, de não pegarem armas, não aceitar de fato ir para a guerra, E isso para a época de Francisco, que era uma época de muitas guerras, de muitos conflitos, seja promovidos pelo Império, seja promovidos por cidades, as lutas entre as comunas, como também a própria Igreja com seu exército para reconquistar a Terra Santa na luta contra os muçulmanos. Então, havia muita demanda de guerra. E o movimento franciscano junta milhares de homens que não querem mais pegar em armas. Então, se torna um forte movimento pacifista para aquele tempo, e que fala muito no nosso tempo, onde ainda hoje existem muitos grupos que continuam insistindo na questão da arma, de poder se armar para se defender e mesmo para atacar o outro. Então, como que essa questão do armamentismo ainda é forte no nosso tempo. E de um modo muito especial nos últimos tempos, essa discussão voltou muito à tona, a questão do uso de armas, o porte de armas. Então, Francisco fala muito sobre isso, e o movimento franciscano, de fato, se caracteriza como um movimento de paz. Depois, o outro ponto que ele aborda é a questão da diplomacia.
era uma época de muita intolerância entre cristãos e muçulmanos, né? Então, não havia entendimento nem busca de entendimento. A questão era na força mesmo, ou da conversão, ou era a morte, né? Então, era algo muito intolerante. E Francisco se coloca em diálogo. Todos nós conhecemos também a história de Francisco, que vai ao encontro do sultão e com ele estabelece um diálogo e uma amizade, né? Então, como que Francisco de fato se coloca à frente nessa questão da diplomacia, né? Que hoje nós falamos tanto, os países falam tanto, né? A questão diplomática, né? De poder, de fato, fazer as negociações entre as partes, né? De não partir para a guerra, mas para o entendimento, para o diálogo, de buscar formas, de fato, de acordos, né? Então, como que essa questão diplomática, Francisco acena muito para isso, com essa atitude dele de ir ao encontro do sultão. E o outro ponto que é apresentado nessa última parte do nosso caderno é a radicalidade democrática. E isso é muito interessante da gente perceber, né? Como que Francisco estabelece uma fraternidade, uma ordem, muito diferente das ordens que existiam até então. Uma grande referência de vida religiosa para a época era a ordem beneditina e as grandes ordens contemplativas, né? A estrutura dessas ordens era uma estrutura hierárquica vitalícia, né? O abade, ele era abade até a morte, né? E ele era o superior daquele espaço do mosteiro, né? E então, esse modelo de estrutura hierárquica que predominava na igreja, e que ainda predomina na igreja, né? Era o modelo da vida religiosa, né? Então, os superiores das casas, né? Os abades, e Francisco vai estabelecer uma fraternidade muito diferente disso. Ele não queria que nenhum dos irmãos fosse chamado superior, mas de ministro. Ele falava que era um ministro, era um servo. A palavra ministro quer dizer estar a serviço, né? É servo. E é temporário, né? Nenhum ministro é escolhido para a vida inteira. Ele é um determinado tempo. Então, hoje um irmão é ministro, amanhã outro irmão vai ser ministro, aquele que era ministro volta para as funções ou para outras funções. Então, não havia essa questão de alguém assumir a direção da ordem de forma vitalícia, né? Era, de fato, bem democrático nesse sentido. E um outro aspecto que fala dessa democracia de Francisco é o capítulo. Ele dizia que o capítulo, que a palavra capítulo vem de cabeça, né? É, de fato, o órgão maior da ordem, né? O capítulo, ele é onde os frades se encontram, se reúnem, não só os frades, mas dentro da ordem terceira, nas clarissas, todos têm seus capítulos, que é o momento onde encontram todos, e ali é que se decide, ali que vem as principais decisões que é tomada dentro da ordem, né? Então, o capítulo, ele é o órgão maior, né? Onde todos podem participar, falar, opinar, votar, discutir, e é onde se elege os ministros, os servidores da fraternidade. Então, esse modelo de Francisco, de fato, é um modelo que fala muito também para o nosso tempo, para os nossos modelos democráticos, né? De alternação de poder, né? De um poder que não fica na mão sempre da mesma pessoa, né? Então, como que isso é importante a gente saber alternar, né? As pessoas nessas instâncias de serviço, de poder serviço, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, ele fala dessa novidade que foi essa organização franciscana. E aí, então, ele termina o texto dizendo: onde Francisco e seu grupo se inspiraram em pleno século XVIII para criar esse tipo de organização, embora interna, embrionária e profética, com tal radicalidade democrática, cercado por culturas e instituições baseados em seu contrário, é para mim, embora com limitações, com limitados conhecimentos em história franciscana até hoje, um grande mistério, tendo a acreditar na inspiração da experiência apostólica conciliar dos primeiros cristãos, das primeiras comunidades. E aí, para concluir,
A vida e a prática de Francisco de Assis e seu movimento reprisam um sempre presente paradoxo do cristianismo. Os que retornam com radicalidade ao Evangelho de Jesus e os compromissos com os pobres e humilhados projetam o futuro e são projetados para frente e contribuem para construir caminhos novos e melhores para o conjunto da humanidade. Nosso tempo está conhecendo outro Francisco com características semelhantes, inspirado na radicalidade do Evangelho e no exemplo do homônimo de Assis, Frei Sérgio. Então, esse é o tema de hoje, né, para a gente conversar um pouco. E aí, a gente apresenta 3 questões que servem para a gente abrir, então, a nossa conversa, a nossa discussão, né? O autor usa a expressão "um antecipador da história" para se referir a São Francisco de Assis. O que você entende por isso, né, esse antecipador da história? Qual o apelo de Francisco para nossos tempos no que se refere a organizações das nossas instituições e do Estado? Você se sente projetado para frente? Aí, para explicar essa questão, né? Então, são provocações para a gente começar a nossa conversa agora, né? Depois dessa rápida exposição, um texto pequeno, claro, né? Então, fica aberta, então, agora a fala para todos, para a gente começar, então, a conversar um pouco sobre esses temas, né? Esses 3 temas, né? O pacifismo, a objeção de consciência, a questão democrática e a questão da diplomacia, né? Então, são esses 3 temas que nós temos aí para a gente conversar um pouco. Quem quer começar? Todos calados. É que eu estava vendo uma reportagem agora na Globo News dizendo que a ponte que liga a Ucrânia à Rússia foi bombardeada pelos ucranianos, né? Então, a gente fala assim, não tem o esforço, né, dessa diplomacia para acabar com essa guerra, né? Então, uma coisa grave dessa, né? A gente... assim, é triste da gente ver, né? É a contramão disso que a gente acabou de ler, né? E é isso. A gente vive uma forte crise diplomática também, né? A gente vê assim, vários países com dificuldades de diálogo, de manter até seus diplomatas em outros países, né? Então isso tem crescido muito nos últimos tempos, né? Essa dificuldade de diálogo entre muitos países, não só esses 2 aí que estão nessa guerra já há tempos, né? Mas outros tantos países estão tendo muita dificuldade diplomática, né? Aí a gente pergunta por que isso, né? Eu acho que é um fenômeno desse tempo nosso, desse início do século XXI, que de fato a gente tem retornado muito à intolerância, né? Eu acho que existe um crescente de intolerância, de extremismos, né? Então, que vão causando de fato essa dificuldade para o diálogo, né? Rosimeire. Boa noite, pessoal. Boa noite. Paz e bem. Felizmente, a gripe que está aí nos lábios todos, né, me pegou e não pude ir. Mas, sobre o tema de hoje, eu acho bem interessante essa questão de São Francisco, quando a gente contextualiza um homem da Idade Média, né? A guerra era a palavra, né? Armas eram as palavras usadas. Se não me engano, o desejo dele no início era voltar da guerra laureado, né? Antes da conversão. Ele queria ser um soldado, queria ser um cavaleiro e tal. Então, é um homem muito além do seu tempo mesmo, né? Ele discutiu o pacifismo, a questão o máximo da democracia, né, no diálogo, e a questão democrática, e negar as armas, né? Objeção de consciência para lidar com as armas. Então, eu fico imaginando
o quanto de tensão que provocava naquele grupo, naquela sociedade, né? Como que Francisco devia ser combatido, porque uma pessoa que colocava frontalmente contra tudo que era o normal, o natural da época, né? Deve ter tido muito enfrentamento, muita força, um homem de muita força para colocar suas ideias e para agregar tanta gente, né, consigo. E o interessante, após 800 anos, ver o valor de suas ideias, né? O tamanho da força dele, o tamanho das ideias. Então, eu gosto de pegar esses exemplos da história para ver assim, se cada um no seu tempo fizer a sua parte, a gente vai construindo a história, né? Então, São Francisco deixa esse exemplo para a gente e cabe a nós hoje, como seguidores, buscadores, né, de seguir o exemplo de São Francisco, identificar quais são os desafios do nosso tempo e como nós nos postamos diante desse tempo, pensando na medida de Francisco, né? Que a gente possa ser iluminado e possa trilhar o bom caminho. Paz e bem. Précios. Paz e bem para todo mundo. A gente tinha falado ainda. Muito bom estar aqui novamente. Esse texto leva a gente a... eu refleti muito sobre o contraponto de São Francisco. São Francisco, ele de fato, ele põe muitas questões, ele contesta muitas questões que a sociedade tinha na época. E é muito impressionante isso, né? Então, em relação à burguesia, ele era ele se contrapõe com a pobreza, radical na pobreza. Em contraponto ao conforto, junto com a pobreza, ele passa a passar necessidade, né, para contrapor isso. A toda a burocracia da igreja, que existia na época e existe até hoje, ele se contrapõe com a simplicidade do evangelho. Seguir simples, o que está escrito ali, né? Contra as guerras, ele se contrapõe com a paz, com o pacificador. E eu fiquei bastante... não sabia desse pequeno detalhe sobre a vida de São Francisco, de ter chegar ao ponto de ter um voto de não pegar em armas. Então, assim, contrapor diretamente a cultura daquela época, né? A contraposição de colocar o poder acima do diálogo, ele se põe exatamente com o diálogo. Não vamos resolver as coisas com o poder. É com o diálogo que a gente resolve as coisas. Com a hierarquia monárquica da época, tanto da igreja quanto dos próprios reinos, ele vem com a democracia. Um primeiro modelo de democracia ele coloca em relação aos capítulos. Ele já tinha comentado sobre isso em alguns encontros passados. Então, assim, e é impressionante que isso, de fato, era a vida dele. Se a gente pegar isso tudo aqui, e se a gente pegar a oração de São Francisco, é contraposição o tempo todo. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Então, o São Francisco, é o contestador. É o que põe o contraponto, mas o contraponto em direção ao Cristo, em direção ao Evangelho. Então, foi muito interessante esse texto que foi apresentado para a gente. Angelita? Eu já me sinto contemplada nas falas anteriores aí. Se eu fosse falar, eu ia repetir. Então, eu passo. Eu penso assim que as provocações de vocês, eu acho que elas levam a gente também a pensar como que nós estamos, quando a Rosemary fala sobre esse nosso estar também no nosso tempo, respondendo, né, como Francisco, eu penso assim, quando falo de Francisco à frente do seu tempo, é uma questão também para nós, né, que muitas vezes nós não estamos dando conta de responder às questões do nosso tempo, como que também nós estamos já acenando para questões além da gente, né? Então, acho que isso é muito interessante em Francisco, esse ir além do seu tempo,
né? Então, acho que é um desafio ainda maior para a gente, como franciscano, conseguir também ir além do tempo, conseguir vislumbrar já realidades que ainda não são fatos, né? E a gente conseguir, de fato, já prever coisas e dar uma resposta já hoje que contribua para daqui a 100 anos, 200 anos, as pessoas poderem estar colhendo frutos daquilo que hoje a gente já está semeando, né? Então, acho que aí é um grande desafio para a gente. Então, parte já de responder no nosso tempo e a gente ainda contribuir para as novas gerações, né? Como que a gente pode ser, de fato, sinal para essas novas gerações e apontar caminhos para as novas gerações, para a gente não passar em vão também neste mundo, né? Então, penso que a gente precisa pensar em nossas atitudes, naquilo que, de fato, a gente está aí semeando hoje para esse tempo de hoje, como respostas para esse tempo de hoje, mas também como luzes para o tempo que virá, né? Então, e isso que é o profetismo, isso que é o ser, de fato, antenado com o Espírito, né? Que o Espírito Santo é isso, ele vai soprando, vai mostrando espaços, lugares que a gente precisa ocupar, atitudes que a gente precisa ter, palavras, né, que a gente precisa dizer. Então, eu acho que essa semana que antecede a Pentecostes é um período propício para a gente também refletir e pedir a Deus as luzes do Espírito, né? Porque é Ele que faz isso, né? Eu acho que é quando as pessoas se colocam inteiramente em abertura ao Espírito Santo, acontece na vida das pessoas. Eu acho que em Francisco a gente vê isso muito claro, quando ele se coloca, de fato, na abertura para realizar a vontade de Deus, com aquela pergunta diante do crucifixo de São Damião, né? Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Quando ele tem clareza do que Deus quer que ele faça, não tem mais limite, né? Eu acho que aí ele vai embora adiante, ele segue firme, né? Às vezes nos falta muito isso, né? Essa clareza do que Deus quer que a gente faça, o que Deus quer que a gente execute, diga, e falta muitas vezes essa disposição, porque muitas vezes nós estamos tão presos à nossa vontade, aos nossos projetos, e aí a gente responder ao projeto de Deus, à vontade de Deus, e o nosso tempo contribui muito para isso, né? Um tempo de uma cultura muito egocêntrica, né? Uma cultura muito voltada para a realização pessoal, e aí fica muito difícil, de fato, a gente conseguir compreender a vontade de Deus e depois executá-la, né? Então, acho que esse é um grande desafio que Francisco aponta como um homem à frente do seu tempo para a gente. Eu penso que isso faz a gente pensar mesmo, né? Quando chegar o fim da nossa vida, a gente olhar para trás, que testamento que a gente vai poder deixar para aqueles que ficam, né? E isso é uma questão muito séria para a gente, né? José Luiz. Eu vou só... Boa noite, pessoal. Vou só complementar o que o Clécio falou, o Frei também, nessa questão da paz, né? Francisco é maravilhoso, ele era maravilhoso, e a gente sempre tem que seguir esse lema dele, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E aí eu coloco no Evangelho também das bem-aventuranças, no qual o Cristo fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E onde houver ódio, que eu leve a paz. Então, é levar nesse mundo moderno, nesse mundo egocêntrico, o Frei falou, levar a vida em paz. Quando a gente está em paz, a gente leva a vida mais leve. E a gente tem mais forças para lutar contra o ódio, contra todas essas maldades que existem ao redor da gente, na própria casa, na escola. Então é seguir esse exemplo de paz, porque quando a gente está em paz, a gente fica mais feliz e a gente tem mais força para caminhar com a nossa fé, né, com a nossa esperança de um mundo melhor. É isso aí. Bem, Gilberto, eu vejo num tempo de inteligência artificial e a gente está retrocedendo. A gente vê, né, alguns países que elegem pessoas de extrema-direita, ditatoriais, não pensam nem em si, né? Se pensassem em si, com certeza iriam pensar um pouquinho na criação como um todo, né? Não só na humanidade, né? Nas pessoas.
Então, infelizmente, eles não pensam nem em si, porque eles se acham deuses. Nós vemos o presidente dos Estados Unidos que veio muita gente acorrentar, né? É uma vergonha. A gente está, na verdade, em vez de buscar, né, um senso comum, né, a gente está, na verdade, cada vez mais dividindo. E, infelizmente, nós não usamos a inteligência que Deus nos deu. Deixamos as coisas, né? Buscamos uma inteligência para dominar, do domínio, né? Que é do domínio mesmo, essa... Está sendo muito usada, e a juventude, acho que cada vez se perde mais nesses meios de comunicações, nessa tecnologia avançada. E, na verdade, o amor, onde é que fica, né? A gente está celebrando essa semana de unidade, né, de oração pela unidade dos cristãos. Se nem nós cristãos conseguimos estarmos unidos, ou seja, é difícil, né? Cada vez mais as religiões vão se dividindo. Eu digo o seguinte, desde o princípio, né? O que divide é o diabo, não é isso? É o diabo, é o que divide. E continua agindo nas igrejas, cada vez surgindo mais. Então, um briga com um, funda uma igreja, outro briga com outro, funda outra igreja. E, na verdade, é muito difícil. Se nós que nos dizemos cristãos não conseguimos estarmos juntos, caminhar juntos, nessa fé, nesse Cristo que desceu, que você fez um, né, e que mostrou o que é o amor. O amor é o perdão, né, é a fraternidade, e é tudo isso que eu acho que o Francisco, ele, né, como diz, é um homem que estava além, né, muito além dos tempos. E o que fazer hoje, né, na verdade, eu espero que o nosso presidente não apoie nenhum desses da guerra, seja quem for. A gente tem que apoiar, a gente tem que buscar sempre apaziguar, né? Sempre a paz. Eu espero que o governo brasileiro não se meta em nenhum lado, nem de direita nem de esquerda. Eu estou lendo um livro do Padre Zezinho, fala sobre o coração, e muito interessante, né? Como também está refletido no seu programa de manhã, né, também sobre o coração, né, o Papa Francisco. Então, a gente está agindo sem coração, na verdade. São poucos que buscam né, o Evangelho, viver o Evangelho. Eu falo assim, testemunho é praticar, o Evangelho para ser praticado. Eu estou aqui em Aparecida. Semana passada eu vim participar de um congresso de Mariologia e vou ficar essa semana que vai ter um congresso da Apostolado da Oração, qual eu faço parte. E às vezes eu paro na rua, é muito pedinte, Frei. Povo de Deus, é muito pedinte. Às vezes eu paro, por que você está na rua? Por que você vive assim? Aí eu converso, rapaz, dificuldade tem em todo lugar. O casal tem, o padre tem, todo mundo tem problema. E alguns deles até falam assim, conhece a palavra, vem falar de citação. Eu falei, meu jovem, eu não guardo capítulo nem versículo de Bíblia, não. A Bíblia, o pouco que eu conheço, eu procuro viver. Se você viver o que você sabe, você não estaria na rua. Entendeu? Então é muito difícil, na verdade, a gente não é só dar como expédia, né, uma esmola, sei lá o quê, mas é conversar um pouquinho com essas pessoas, o que a gente colher deles. Eu sei que estão na rua por falta de amor, não aprenderam, não foram amados, talvez dentro da sua própria casa, pelas famílias. Então assim, são coisas que a gente, às vezes, o que fazer e como fazer. Não só com respeito, né, aos moradores de rua, mas a gente dedicado. Como é que eu trato os meus vizinhos na minha comunidade? Eu falo muito de Francisco, mas eu não vivo dentro da minha casa. E me perdoem você, porque para mim é muito fácil, que eu vivo, entendeu? Eu vivo na minha casa, meu filho mora embaixo com a esposa, meu outro filho mora com a mãe, ou seja, para mim é muito fácil dizer isso. Mas eu digo como Agostinho, tarde te amei, Senhor. Então, quer dizer, nós estamos buscando essa paz que só Jesus tem para dar, que nós celebramos há 2 domingos atrás, né? Eu vos dou a minha paz. Então, a paz é uma paz que não é uma paz de viver deitado numa rede, né, na sombra. Não, é uma paz que mexe com a gente, que dá uma sacudida. O que fazer e como fazer. Basta dar o pão? Não basta dar o pão. Né? Eu falo, tem que dar o Evangelho. Mas como dar o Evangelho, que é o próprio Jesus, que é o amor? O que fazer e como fazer. Aí entra tudo, entra a natureza, entra tudo.
que não adianta eu falar de progresso destruindo o meio ambiente, que Deus criou tudo para nós. Para nós, ele não precisa de nada disso, nós precisamos. Então, eu rezo muito assim pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, que ele tenha a força, a garra de um leão, mas que também seja manso, humilde também, como uma pomba. Que precisa de gente que tenha disposição de viver o Evangelho, de levar o Evangelho. E já está levando pedrada, e vai levar mais. E vai levar mais. E tomara que leve mesmo, para que ele continue firme nesse propósito, de dar seguimento a Cristo, que Francisco deu. Obrigado, Ailson. Ailson, você fala assim que então a questão da falta de amor, né? O Papa Francisco, na Laudato Si, ele fala do amor, e esse amor, quando eu acredito, quando você fala em falta de amor, não está falando só do amor familiar, né? Mas o Papa fala de um amor social e um amor político, né? Integral. E creio que isso é muito sério, né? Quando a gente vê uma sociedade que não é marcada pelo amor, uma política que não é marcada pelo amor, como que isso causa danos, e de fato os mais pobres são os primeiros a sofrer os impactos de tudo isso, né? Então é isso que nós estamos assistindo. E aí a chave de fato é o amor, né? Por isso eu quando optei nesse mês a gente estudar a de Lex Nos, porque o Papa ali de fato ele toca em questões muito centrais para a nossa vivência cristã, né? Que sem amor, sem coração, a gente não vai achar solução para nada, né? E quando a gente olha para Francisco nesse finalzinho desse caderno, a gente fica de fato com isso, né? Eu acho que tudo que Francisco fez, ele fez com muito amor. Eu acho que ali está a marca dele, né? Era muito amor. E aí, então, fez a diferença, né? E eu acho que o grande desafio para a gente é isso, é não se deixar levar pela raiva, não se deixar levar pela decepção, mesmo pela indignação que mata. Existe uma indignação que nos provoca a ir para frente, né? Que nos provoca a ir, de fato, buscar alternativas. E existe uma indignação que nos corrói por dentro, que transforma em ódio, né? Essa faz muito mal, né? Acaba fazendo a gente pegar em arma, né? Eu acho que essa é a grande questão, porque hoje as pessoas estão muito armadas, porque quando fala em arma, a gente não fala só em arma de fogo, mas a gente pensa, por exemplo, hoje as fake news se tornaram uma arma perigosíssima, né? E a própria inteligência artificial, a gente vai vendo que ela vai sendo usada de fato como uma poderosa arma, né? Então, como que isso tudo vai sendo de fato para a gente, o momento da gente pensar e a gente repensar cada dia a nossa vida e a gente conseguir de fato trilhar caminhos de amor. Eu acho que essa é a única alternativa, é amor, né? Fazer tudo que a gente fizer com amor, né? Então, acho que é aí que está a chave. Nós vamos chegando ao final, então, do estudo desse caderno, né? O caderno 2, né? Sobre quem foi São Francisco. Foi uma breve introdução sobre a vida de São Francisco. E aí eu reforço a importância, né, de todo mundo ler uma biografia boa de São Francisco. Eu sugiro Eloá Leclerc, O Retorno ao Evangelho, que eu acho que é uma obra que nos situa muito no contexto do século XIII e que nos ajuda a entender a resposta que Francisco deu, e é isso que nós estamos falando, como que ele ficou bem à frente do tempo, né? Então, O Retorno ao Evangelho. Francisco de Assis, O Retorno ao Evangelho, se chama o livro, do Eloá Leclerc. Eu gosto muito desse livro, porque eu acho que ele é bastante esclarecedor. Mas nós temos várias outras biografias, que no caderno, lá na primeira parte, né, nós sugerimos lá várias biografias sobre São Francisco, que vale a pena a gente aprofundar, né? A começar pelas que estão nas fontes franciscanas, que é a Legenda dos Três Companheiros, né, que é dos primeiros irmãos de Francisco, né, que escreveram a vida de Francisco, escrita duas vezes, né, a Vida 1 e Vida 2 de Tomás de Celano, né, esses são lá da raiz mesmo, né? E depois a gente tem a Legenda Maior de São Boaventura, e depois essas várias biografias, né? Francisco, o irmão sempre alegre, o irmão de Assis, Francisco de Assis,
de Giovanni Micoli, que é uma obra muito boa, né? Então, e nós temos também do Leonardo Boff, né, São Francisco, Ternura e Vigor, né? Então, é um texto muito forte também sobre Francisco, né? Então, nós temos aí uma bibliografia bem ampla, né? Que São Francisco se escreve muito sobre ele até hoje, né? Então, a gente tem muita coisa sobre ele. Na próxima semana, nós vamos começar o caderno 3, que é Quem foi Santa Clara, né? Então, nós vamos voltar o nosso olhar para Santa Clara, né? Que é uma nobre desconhecida de muitos, né? E ela ficou desconhecida por muitos séculos, né? Então, sempre lembrada como a florzinha de São Francisco, como se fosse o ser mais frágil e que estava completamente submetida àquilo que Francisco indicava e que ela não tinha muita opinião, muita força. Por muito tempo se viu Santa Clara como a florzinha, né? Então, é bem recente os estudos sobre Clara, né? Então, nós vamos olhar um pouco. É um caderno pequeno, que vai dar uma breve introdução, e aí também, claro, vem o apelo para a gente ler a biografia de Santa Clara, que vai nos ajudar muito, né? Então, que a gente possa entrar nesse mundo de Clara. Quem quiser, já para entrar nesse mundo clariano, no YouTube existe um vídeo que ilumina bastante. A produção não é das melhores, não, né? Mas é um filme muito interessante porque é o que a gente tem de Clara, que chama Clara de Assis, né? O filme. E depois eu posso até colocar no grupo lá, disponibilizar o link direitinho. Ele aborda a vida de Clara a partir do processo de canonização, né? Então, vários irmãos e várias irmãs que conviveram com Clara são chamados para depor no processo de canonização dela. E aí eles começam a contar histórias de Clara, né? E aí é muito interessante esse filme. Pode ser uma boa pedida para esse final de semana, né? Para semana que vem já está com um espírito bem clariano, né? Tá bom? Mas aí eu vou disponibilizar o caderno 2 também, caderno 3 também lá no grupo. E vamos também fazer uma provocação para os demais irmãos e irmãs, né? Nós tivemos vários problemas nas últimas semanas de encontro e isso vai dispersando o rebanho, né? Então, vamos tentar ver se a gente consegue arrebanhar o povo de novo e ir atrás das ovelhas que estão perdidas por aí, né? Ver se no próximo encontro a gente consegue ter um número maior para a gente começar, então, o estudo sobre Santa Clara, né? Tá bom? Não sei se alguém quer fazer alguma consideração, né, sobre esse caderno, quem foi São Francisco de Assis, né, o que vocês acharam, o que fica disso tudo, se alguém quer fazer alguma consideração no momento para a gente ir concluindo o nosso encontro de hoje. Dona Neide. Na verdade, eu quero fazer um comentário, mas não assim uma conclusão. Eu estava estudando esse caderno, é o último que eu peguei para fazer, e chegou num ponto aqui no estudo do encontro anterior. Eu acho que eu não estava presente, acho que foi o único encontro que eu não estava. Então, tenho a reflexão aqui, eu empaquei, não consegui responder. No anterior a este que nós estamos vendo agora. Em que consiste a outra face de Francisco anunciado no título do artigo? Eu não consegui responder. Sim. Alguém quer ajudá-la? Coincidentemente, foi a única que eu faltei também. Eu também faltei nesse dia e eu não consegui. Eu fiquei perdida. O texto é uma entrevista, né, que é feito com a Chiara Fragoni, que é uma estudiosa, né, e ela então é uma entrevista com ela. E aí ela usa essa expressão, a outra face de Francisco de Assis, porque ela diz assim que Francisco ele foi de fato um contestador
das estruturas eclesiais, né? Que a igreja estava caminhando numa direção. Francisco amou a igreja, mas ele mostrou um outro jeito de ser igreja, né? Então ele fala assim, que muitas vezes Francisco é visto como aquele assim, é o amante da igreja, mas ele também é um contestador da igreja, com seu testemunho, com seu exemplo, com o jeito que ele assume. E ele vai contestando não só a igreja, como ele contesta todas as estruturas da época dele, né? E vai mostrando assim, como que ele foi, de fato, conseguindo formar um grupo que era uma grande contestação para o templo, né? Para o templo deles, no século XIII, né? Sim. Okay? Obrigado, então. Eu vou então, a reler outra face que ela coloca é exatamente isso, né? Que não é que muita gente vê São Francisco como o santinho da paz, o santinho da harmonia dos bichinhos, tudo isso, e ela quer mostrar uma força de um homem revolucionário, de um homem que de fato provocou o seu tempo, né? Tá. Ele, Mais alguém quer fazer? Nesse texto aí, dona Neide, ele também introduz para a gente um pensamento ecológico, né? Esse São Francisco, padroeiro da ecologia, mas lá naquele tempo ele já fazia isso. Ele, no texto coloca lá que pode cortar a árvore, mas corta de jeito que ela possa brotar novamente. Não precisa extinguir por completo. E tinha uma outra questão também, que ele começa a abrir a participação de leigos, coisa que na época era só os padres, os bispos, o pessoal do clero que podia ter alguma opinião sobre a condução da vida religiosa, né? E ele começa a abrir para os leigos a participação, uma participação mais efetiva, mais ativa dentro da comunidade de igreja. E aí a gente volta nesse texto de trás e nesse texto da frente. Quer dizer, ele é muito atual para esse conceito de igreja sinodal, de ir ao encontro do povo, de sair mesmo. Então isso lá no século XIII, ele faz isso do jeito dele, mas ele faz. Eu também queria só comentar, para não deixar de comentar, mas assim, São Francisco realmente foi revolucionário no tempo dele. A gente percebe isso e a gente percebe como que é atual o discurso dele, como que pode ser aproveitado perfeitamente para o nosso tempo. O problema do nosso tempo é que a gente tem a internet, que está fazendo a gente ficar aqui todo mundo juntinho, né? Nós temos cidades diferentes. Olha, quem pensou que pudesse ter isso, é uma maravilha. Mas, em compensação, uma mentira também viaja à força da luz, né? Então, esses são os desafios que eu acho que, assim, a gente tem que enfrentar. À luz do que fala São Francisco, mas os desafios, por causa da tecnologia até, e da ganância, se bem que ganância eu acho que já tinha lá. Benjamin Netanyahu, ele foi indicado informalmente para o Prêmio Nobel da Paz, há uns anos atrás. Então, assim, o mundo está muito estranho, está um lugar muito estranho. E aí eu acho que a gente tem que sempre estar lembrando de São Francisco, e citando, né, porque isso incita, isso provoca. E é nisso que eu acho que a última pergunta do texto fala. Você se sentiu, né, assim, provocado, incitado? Sim, porque eu acho que dá vontade na gente de levar a palavra dele para que outras pessoas conheçam e saibam que beleza que foi essa vivência para o mundo, né? É isso. Então, que nós possamos, de fato, nos sentir projetados para frente, né? A gente conseguir e seguir o nosso caminho, caminhar, acreditar cada vez mais, alimentar essa esperança no nosso coração, né? Então, nós vamos terminar, então, o nosso encontro, né? Pedindo a bênção de São Francisco, que ele possa, de fato, nos guiar, né? Ele que está lá junto do Pai, que ele interceda por nós, para que a gente possa trilhar os caminhos do Evangelho, como ele trilhou, né? Então, na próxima semana, a gente começa com Santa Clara, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de São Francisco de Assis, o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. Ele nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem. Um grande abraço para todos. Paz e Até bem. semana que vem. Paz e bem, boa noite a todos.